Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre um movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas que certamente vai chegar aqui no Brasil, tá? A audiência das redes de esquerda, da CNN e da MSNBC, que são redes extremamente de esquerda lá nos Estados Unidos, está desabando depois da vitória do Trump. Os motivos são óbvios, né? O pessoal, em última análise, mentiu para os espectadores. Todos eles, quem assistia a CNN e a MSNBC, tinha certeza que a Kamala Harris iria ganhar a eleição. Não, porque ninguém votaria em Trump. Como assim as pessoas votariam em Trump, não sei o que lá? E o mesmo fenômeno está acontecendo aqui no Brasil. A Rede Globo, a Folha de São Paulo, esse pessoal todo está dando Bolsonaro como morto. Não, Bolsonaro acabou, e não sei o que lá. E eu não sei, pode ser que Bolsonaro de fato esteja inelegível em 2026, não consiga ganhar a eleição aqui em 2026. Mas daí a dizer que ele está morto é uma falsidade enorme. E as pessoas começaram a perceber isso daí, ou seja, ver essas redes de televisão não serve para nada, eles estão mentindo, né? Eles perderam definitivamente o controle da narrativa. Vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Isso é um ponto que explica o desespero do pessoal nesse tal do golpe do táxi aí que eles estão arrumando, né? Esse pessoal que quer dar um golpe a matar o Alexandre de Moraes, depois pegar um táxi, não sei o que lá, enfim. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Procura-se Vascaíno na Ucrânia, Lascados com L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CNN e a MSNBC são redes de televisão enormes lá nos Estados Unidos, né? A maior rede de televisão dos Estados Unidos é a Fox News, mas essas outras também são muito grandes por lá e têm a característica de serem extremamente esquerdistas, igual a imprensa brasileira, né? A diferença é que aqui no Brasil a gente não tem uma Fox News brasileira, né? Qualquer veículo de mídia que tentou ser um pouco mais à direita foi destruído pelo Estado, teve concessão cassada e coisa. Então a Jovem Pan tentou em determinado momento ser a Fox News brasileira, né? Tentou ser uma rede de televisão de direita, ameaçaram caçar ela, ameaçaram prender todo mundo, e não sei o que lá, colocar no inquérito das fake news e aquele negócio todo, ou seja, proibiram o pessoal de ter uma rede de direita aqui no Brasil. Isso muda alguma coisa? Não, não muda, porque como eu falei para vocês, televisão de forma geral, a informação centralizada está morrendo de qualquer forma. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, em tudo quanto é lugar, ou aqui na Ucrânia, na verdade, onde eu estou, também acontece a mesma coisa. Ou seja, a informação descentralizada é o que está prevalecendo no final das contas, né? Mas o fenômeno que aconteceu lá nos Estados Unidos é esse, né? A audiência da CNN e da MSNBC já era menor do que a da Fox News. A Fox News já era maior do que a soma de todas essas emissoras da esquerda lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque era a única que ainda mantinha alguma isenção, ainda tratava a direita. Não é que a Fox News seja de direita mesmo, militante, não, tá? A Fox News, ela pelo menos tratava a direita como uma opção política de muitos americanos. O que é o esperado, né? É o que a Globo deveria fazer aqui no Brasil também. Entender que o pessoal que vota no Bolsonaro, tem o direito de votar no Bolsonaro. É uma opção política que as pessoas fazem, né? Você pode até não concordar com ela, mas é uma opção das pessoas. Eu acho que quem vota no Lula tem o direito de votar no Lula, não tem nada de errado. Acho absurdo, não consigo entender como é que alguém vai lá e vota num pinguço corrupto que roubou bilhões do Brasil, o maior escândalo de corrupção do mundo. Mas enfim, as pessoas têm o direito de cometerem os erros dela, né? Enfim, a questão toda é a seguinte: durante essa campanha da eleição esse ano, havia uma guerra de narrativas muito grande. Todo mundo sabe que ajuda muito um candidato você dizer que ele está na frente. Por que ajuda o candidato? Eu já expliquei para vocês várias vezes, até na eleição aqui do Brasil para prefeito também, que é aquela questão do efeito do cabo eleitoral, né? Não é que o eleitor goste de votar em quem está ganhando. Talvez exista esse efeito também, mas é um efeito menor. O que acontece é que muitos dos votos vêm justamente do apoio de cabos eleitorais. E o cabo eleitoral é um cara que, em tese, ele está no risco ali, né? Ele até ganha, às vezes, algum dinheiro para apoiar algum candidato, mas a expectativa de ganho real dele é se aquele candidato ganhar. Se aquele candidato ganhar a eleição, aí sim ele vai ter um retorno financeiro considerável. E então, ou seja, o pessoal que vai ser cabo eleitoral de alguém busca candidatos que vão ganhar. Então, se o seu candidato não vai ganhar, o seu estímulo para sair na rua, para ir pedindo voto, para fazer o trabalho de cabo eleitoral diminui muito, né? E por isso é muito importante você manter a ideia de que aquele candidato vai ganhar. E a mídia tradicional socialista lá dos Estados Unidos embarcou nessa 100%, né? CNN, MSNBC, o tempo todo, na visão deles, Kamala Harris já ganhou, não, vai ganhar e coisa e tal. No máximo falavam que estava indefinido e coisa e tal. E eu falando, olha só, você pegar as pesquisas aqui nos estados-chave, né?
porque lá nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Pesquisa de opinião geral, né? Ou seja, votos totais conta muito pouco. O que conta são os estados-chave lá. O Trump estava ganhando em todos os 7 estados-chave. Chegou a ter uma pesquisa que eles fizeram com 2 estados que não eram estados-chave, eles colocaram junto com os estados-chave só para dizer que a Kamala Harris ganhava naqueles 2 e coisa e tal, mas a verdade é que ela não ganhava em nenhum, ela perdeu nos 7 estados-chave, né? Foi uma lavada que o Trump deu realmente nessa eleição. E aí, ou seja, isso rompeu o vínculo de confiança dos eleitores, né? O pessoal estava achando que o Trump iria perder, que a Kamala Harris iria ganhar, e no final das contas eles viram isso como algo errado, né? A televisão enganou a eles. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil, né? A Rede Globo, a Folha de São Paulo, a mídia total aqui do Brasil tem colocado o Bolsonaro como... Não, o Bolsonaro morreu politicamente, já era. Não tem mais nada, Bolsonaro não ganha mais nada, e não sei o que lá, o que é uma mentira. Sim, Bolsonaro pode não estar elegível em 2026, a gente sabe da campanha do STF contra ele, mas a verdade é que força política ele tem, e tem muita ainda, né? E da mesma forma vai chegar 2026, vai chegar o resultado das eleições de 2026 e o brasileiro mais uma vez vai se sentir traído pela mídia por simplesmente enganar ele, né? E isso deve acontecer aqui em 2026 também. Olha só, a Fox News agora capturou 73% do Prime Time Cable, ou seja, Prime Time Cable News são os programas tipo Globo News, tá? Que programas de TV fechada, que dão notícias 24 horas por dia, isso é um mercado muito grande lá nos Estados Unidos, e a Fox News, que é a única de direita, ou pelo menos que não é de esquerda, acabou pegando a maioria. Por quê? Porque foi a única que tratou a vitória do Trump como provável nessas eleições. Todo o resto do pessoal ficou nessa de que não, que a Kamala Harris vai ganhar, que não é possível que o povo vai votar no Trump, não sei o que lá e coisa e tal. Todo mundo fechado na bolhazinha deles, a descredibilidade veio forte agora, né? Como disse o Elon Musk, né? O X é agora a nova mídia. E a verdade é essa, o X é a nova mídia, não tem mais esse negócio, redes de televisão, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, simplesmente não importam mais, não fazem mais diferença. E o bacana é isso que eu estou falando para vocês, isso tende a acontecer aqui no Brasil também em 2026, desabamento completo da audiência. Tanto a CNN quanto a MSNBC já anunciaram cortes enormes do orçamento, vão demitir um monte de gente, vão fechar um monte de coisa, porque, né, tem que ganhar dinheiro, né? Isso é outra coisa também que afeta essas empresas, né? Com o Biden, com os democratas no poder, eles tinham pelo menos a expectativa de que haveria alguma censura das redes sociais, haveria alguma coisa desse tipo, né, que daria uma sobrevida a essa máquina de escrever que é a mídia tradicional, né? É uma coisa ultrapassada, uma coisa que já não serve mais para nada, mas é lógico, ninguém gosta de perder o emprego, né? Então, ou seja, o pessoal esperava que se continuasse, né, a mídia tradicional e tivesse uma sobrevida com algum tipo de censura. Aqui no Brasil, ainda querem isso, ainda acham que vão conseguir isso. A surpresa que eles vão ter é quando implementarem a censura nas redes sociais aqui no Brasil, e eu acredito que vão fazer isso. O Alexandre de Moraes tem dado provas de que quer fazer isso na marra, mas no final das contas isso não vai fazer diferença, como eu já falei para vocês. O pessoal acha que censurando eles vão resolver o problema, e censura sempre foi enxugar gelo, sempre foi e sempre vai ser, não vai resolver problema nenhum. Na China é enxugar gelo, imagina aqui no Brasil, né? Enfim, então a situação econômica dessas empresas começa a deteriorar muito grande, a ponto de que o pessoal brincou aqui do Elon Musk comprar a MSNBC, né? Porque parece que decidiram vender a MSNBC e parece que o Elon Musk brincou de comprar, mas de novo, ele não vai comprar a MSNBC, porque para que ele vai comprar a MSNBC? Eu já falei, o Elon Musk tem o futuro, que é o Twitter, o X. Para que ele vai comprar o passado? Né? A mesma coisa quando falaram que o Musk vai comprar a Globo, ou o Musk vai comprar a CNN. Ele não vai comprar. Para que ele vai comprar isso, meu amigo? Acorda, isso já era, isso é passado. Isso é fábrica de máquina de escrever. Para que alguém compraria uma fábrica de máquina de escrever? Na época, houve época que máquina de escrever era um negócio valorizado, que tinha fábricas pra caramba por aí, que o pessoal pagava dinheiro, né? Comprava, é uma coisa cara uma máquina de escrever, era importante você saber datilografar e coisa e tal. Depois que começou os computadores, meu amigo, hoje em dia ninguém mais nem se importa com isso, né? Faliu todas as máquinas, todas as fábricas de máquina de escrever faliram, né? Esse é o ponto, né? Ou seja, para que você vai comprar uma fábrica de máquina de escrever a essa altura? A mídia tradicional é exatamente isso, uma fábrica de máquina de escrever. A gente está naquele momento em que ainda tem gente comprando máquina de escrever, ainda acha que é uma coisa
útil, mas a cada ano que passa, a cada vez que aumenta a descredibilidade da mídia tradicional, que eles, forçando a narrativa, eles acabam se separando cada vez mais do povo, na bolha deles, perdem mais audiência, perdem mais credibilidade. Daqui a pouco, meu amigo, não vai sobrar nada para esse pessoal, né? É besteira o Elon Musk comprar qualquer coisa da mídia tradicional. A Rede Globo tem força no Brasil? Ainda tem força no Brasil. Eu sempre deixei claro isso. A Rede Globo está perdendo força no Brasil, ela tem cada vez menos força no Brasil, não tem mais tanta força quando já teve um dia. Houve uma época que a Globo elegia e tirava presidentes do Brasil e fazia isso com uma facilidade enorme. Realmente já foi muito mais poderosa no passado, já não é tão poderosa quanto foi no passado, e a prova disso é que tentou tirar Bolsonaro e não conseguiu, né? Mas o fato é que a Globo está neste caminho de perda de valor. Ainda tem muita importância hoje, não descartem a Globo totalmente, mas ela tem cada vez menos importância, e a tendência é ter cada vez menos ano a ano, né? Essa técnica deles de pedir ajuda para o governo, não, o governo investe na gente, isso não dá certo, cara. Ou você tem público, ou você tem mercado para existir, ou você está a caminho da falência. Isso vale em qualquer mercado. Governo não te ajuda nisso, né? Então é isso daí. Está quebrando as empresas de mídia tradicionais todas lá nos Estados Unidos, as esquerdistas principalmente. Aqui no Brasil a gente vai ver fenômeno similar, tá? É por isso explica o desespero da Rede Globo com esse golpe do Bolsonaro. Eles precisam convencer as pessoas de que Bolsonaro é ruim. Não, Bolsonaro é ruim. Eu já expliquei para vocês, né? Eles têm que tirar Bolsonaro, porque eles aceitam a direita limpinha. Por quê? É a direita que perde a eleição. A direita que perde a eleição eles aceitam, de boa, né? Uma direita que tem até ideias boas, mas que não tem pessoas carismáticas capazes de levar essas ideias para o povão, né? Então, ou seja, tirando o Bolsonaro, para eles está tudo bem. Por quê? Porque eles sabem que ganham. Aí, ou seja, é tranquilo para eles, né? Esse é o problema, esse é o desespero da mídia tradicional brasileira. Mas vão perder do mesmo jeito. Então não tô preocupado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.